Beleza, pessoal? Então, já temos aqui criado aqui a nossa tabela de telefones de aluno, certo? Então, cada aluno vai poder ter os seus telefones, que ficarão em uma tabela separada. Como é que eu vou implementar isso aqui no Java, aqui usando o Hibernate, tá ok? Então, em primeiro lugar, aqui na minha classe aluno, pessoal, o que eu vou fazer? Bom, a gente vai estar usando então aqui o conceito aí de coleções, certo? Para quem já trabalhou com coleções em Java, na verdade é uma coleção. Ele, como vocês aprenderam aí quando estudavam ainda, é que na verdade a ideia é a mesma. Eles tanto podem ser vazios, como também pode ter um número X de dados, diferente de um array, né, onde tem um valor X de informações. Então ele pode tanto ser vazio como ter qualquer quantidade de valor. Então esse valor eles podem variar, tá ok? Muito bem, claro que depois a gente pode pegar a quantidade de dados que tem dentro deles, tá certo? Então como é que a gente vai fazer? Esses conjuntos, essas coleções, eles são encapsulados por uma instância, certo? Usando a implementação de um set. Olha aqui, então como é que nós vamos fazer aqui dentro? Aqui, pessoal, no nosso público aqui, a gente vai importar uma classe chamada Java util.set, certo? Java util.set. Aqui tudo bem, esse amarelinho está apenas porque eu estou importando ela, certo? Mas ela não foi utilizada ainda. Então são coisinhas melhoradas do NetBeans 6.5 com relação ao NetBeans 5.5. Se já tem uma coisa que não está sendo utilizado, ele está me informando aqui. Mas a gente vai utilizar ele agora, tá certo? Então o que é que nós vamos fazer, pessoal? Aqui nós vamos criar aqui um set que é uma coleção, é um tipo de coleção. Existem vários tipos de coleções e o set é um deles. Então o que vem a ser esse set? Ele é um conjunto que contém elementos únicos, tá certo? Como eu acabei de falar para vocês, tá certo? Muito bem, vamos continuar agora. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Aqui mesmo. Então o que eu tenho aqui, pessoal? Eu vou definir então aqui qual é o tipo de dado que eu vou buscar. Veja que lá no banco de dados, aqui ó, que tipo de dado que eu quero estar manipulando. O número, certo? E dentro dele eu vou armazenar e ter uma coleção aqui de números. Entenda como uma coleção, um conjunto de dados, por exemplo, um conjunto de elementos. Se tu analisar aqui, uma turma uma coleção de alunos, tá certo? Um aluno tem uma coleção de telefones. E é isso que a gente vai estar fazendo. Então aqui eu vou definir ele como sendo tipo texto para ser aqui totalmente compatível. Então, string, certo? Beleza. Então, criei aqui uma coleção, certo? Do tipo string. E aqui vamos colocar aqui, dar um nome aqui de telefones do aluno, ok? Agora a gente só precisa inicializar ele, tá certo? Então, como é que a gente vai inicializar? Agora vem uma coisa nova que eu acho que eu não expliquei para vocês ainda, que é hash set. Tem aqui hash set, tá certo? Então, o que vem a ser, pessoal, afinal de contas, esse hashset? O hashset, ele, na verdade, ele é implementado exatamente como se fosse uma tabela, certo? Porque vejam que aqui no Postgres eu tenho aqui uma tabela telefones alunos, onde eu vou ter aqui uma coleção de alunos, de telefones de um determinado aluno, certo? E o que ele vai fazer? Esse hash set aqui, como vocês podem ver aqui, ele implementa então como se fosse uma tabela, certo? E aqui ele traduzindo aqui o que ele está dizendo aqui, ó. Então o hash ele é implementado como se fosse uma tabela hash, certo? E ele, na verdade, ele faz uma instância de um hash map, certo? Isso é usado como uma ferramenta de apoio, tá certo? Então o interessante é que ele continua
informando aqui, é claro, isso aqui está tudo em inglês, é importante vocês conhecerem um pouquinho de inglês, né, pessoal? Então ele está dizendo aqui que ela oferece então performance em tempo de constante das operações, como adicionar, remover, tamanho, certo? Que é isso daqui, ó. Olha, essa classe oferece performance constante para as operações de adicionar, remover e etc, tá certo? Tamanho. Então, pessoal, assim, ó, é bem interessante, certo? E esse hash map aqui, ele se enquadra, então, perfeitamente, ele é muito apropriado, então, para a gente implementar as operações de coleção usando o set, tá certo? Como outras também opções aí de coleções, não somente o set, tá ok? Então, vamos colocar aqui esse aqui mesmo, que vai ser o nosso hash set string. Vamos dar um enter aqui. Beleza. Aqui, então, dando o meu erinho, tá claro? Deixa eu ver o que está dizendo aqui. Bom, eu preciso de qualquer forma estar importando esse hash. Ah, não, ele importou aqui. Já importou aqui. Mas ainda fica um erro. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que diz aqui. Só dar um cliquezinho. Perdão. Eu esqueci de trazer aqui. Na verdade, ele é um método, né? Esqueci de colocar aqui. Muito bem. Beleza. Tá aqui, tá prontinho. Agora, simplesmente o que eu vou fazer, pessoal? Eu preciso criar aqui os getters e os setters normal para ele também, certo? Então, refatorar. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu ver. Já esqueci. É que tu vê, o cara está tão acostumado com o cara está tão acostumado então com o português, o NetBeans em inglês, o cara pega em português, o cara já se aperta em algumas coisas, né? Que nada. Encapsular campos. Tá bem no português mesmo, né? Selecionar tudo aqui. Vamos mudar refatorar aqui. Então agora ele inseriu aqui, ó, set telefones e get telefones. Tá funcionando aqui, que é uma maravilha, né, pessoal? Certo? Então aqui vai retornar o telefone dos alunos. Set telefone dos alunos. Beleza. Então já criei o meu set aqui, já entenderam como é que ele funciona, tá? Então é uma coleção de dados e aqui estou inicializando como se fosse uma tabela para que eu possa depois inserir, remover, consultar, etc, tá bom? Então, ok. Agora na nossa próxima videoaula a gente vai ver como fazer para aqui eu setar, ok? Aqui dentro do meu aluno essa minha coleção set. Então tem algumas coisas que a gente vai ter que fazer aqui para que ele funcione então de forma bem correta, tá ok? Então pessoal, obrigado. Deixa eu compilar esse meu aluno aqui, a F9 para a gravação. Então, pera aí. Assim, beleza. Vamos ver aqui, ok, certo? Obrigado pessoal e até a próxima videoaula. Tchau.